Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui na Fala Conchal. Hoje eu tenho o prazer de receber o vereador Robinho. Robinho, muito prazer em te receber aqui. Obrigado pelo momento, pela disposição sua. Primeiro de tudo, eu já gostaria de começar eliminando um fantasma daí que a gente ouve bastante a respeito de você. Quando a gente toca no seu nome, a gente ouve muitos elogios, claro. Não é à toa que você tem uma vida pública aí já longa. Mas uma das críticas que a gente ouve falar, e é muito dito pelas pessoas, é de que você não deveria ser vereador de Conchal, não poderia ser vereador de Conchal, porque você nem mora aqui. E aí a gente fica pensando, né, pô, como que surgiu essa crítica? Faz sentido, não faz sentido? As pessoas, elas criticam, elas podem criticar, obviamente, né? A política funciona assim. Mas já pra gente tirar esse fantasma e começar a tocar a nossa conversa. Afinal, Robinho, você mora em Conchal ou não mora? Obrigado, Daniel, por estar me recebendo aí. Eu queria cumprimentar toda a população conchalense. Daniel, na verdade, isso aí, por parte dos próprios concorrentes políticos, né? No primeiro mandato, a minha campanha teve um volume, uma aceitação muito grande nas ruas, né? Nós tivemos aí um jingle que foi muito bem elaborado e virou meio que um mantra aí na cabeça das pessoas. E aí o pessoal começou a falar que eu não era daqui. Na verdade, o Brasil, né, anda muito dividido. Essa questão de a gente ser bairrista, a gente tem que entender que a gente é de um país só. Todos nós somos brasileiros e Conchal, ele não é feito só de conchalenses, né? É feito de mineiros, né? Eu mesmo sou do Mato Grosso do Sul, né? Tem pessoas de todo o país que ajudaram a construir, inclusive de outros países, né? E aí foi falando, né, aquela história de uma mentira contada por várias vezes vai se tornando uma verdade. Um telefone sem fio? Isso, vai falando, isso vai tomando uma dimensão. Inclusive, eu até nem discuto mais com as pessoas, porque assim, ó, eu já tenho a minha casa, né? Financiei minha casa, já paguei a minha casa, e mesmo assim as pessoas ainda falam que eu não moro aqui, perguntam se eu estou em Conchal, né? Às vezes quando entra em contato comigo, mas ficou isso na cabeça, né? Encucado na cabeça das pessoas, e isso é uma mentira, é uma fake news, né? Que foi muito bem contada, que acabou aí realmente entrando na cabeça das pessoas, porque muitos políticos, né, se apropriam disso. Olha, eu nasci aqui, minha família daqui, né, por isso você tem que votar em mim. Não é por isso, você tem que votar porque se a pessoa tem capacidade, se ela tem condições, se ela tem conhecimento do que ela está fazendo, se ela tem condições de contribuir em algo para a cidade, não porque ela é de Conchal, né? Então a gente tem que pensar nisso. Eu moro lá na rua, né, deixar aqui meu endereço, então, né, na rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, já tem essa casa lá desde 2011, a gente mora lá, estou em Conchal há mais de 20 anos. Eu já tentei fazer vídeo, falar, mas infelizmente aí os adversários continuam batendo nisso e muita gente compra essa narrativa que eu acho que não deveria, né? Deveria fazer uma crítica fundada, não infundada, né? Como que eu sou candidato, sendo que a própria legislação eleitoral não permite uma pessoa que mora em outra cidade ser candidato em Conchal, tem que ter um domicílio eleitoral aqui. Então é bobeira. Hoje nós temos vereadores, né, que também não são daqui, e eu acho que é importante somar. Essas pessoas estão ajudando aqui na Câmara Municipal, estão contribuindo para a cidade, e não é porque não é de Conchal, não nasceu aqui, que não merece ter o respeito e o apoio aí da população para ser um político, né, um vereador, prefeito, secretário, o que seja, né? Com certeza. Bom, tirando esse fantasma então de lado aí, como que começou a sua vida pública? Como que se deu início? Então, Daniel, na verdade, eu nunca pensei que eu ia, né, ser vereador ou qualquer outro tipo de cargo político. Eu era uma pessoa muito tímida no início da minha vida, né, então assim, não tinha nenhuma possibilidade. Mas eu, quando fui para a Igreja do Evangelho Quadrangular, que eu faço parte, eu comecei a trabalhar com jovens, comecei a trabalhar na igreja e fui, né, me soltando um pouco mais. E eu gostei de trabalhar com pessoas. Eu acho que era muito legal. Aqui em Conchal eu fui presidente de jovens por muito tempo. E aí no ano de 2008 surgiu essa oportunidade, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular tem um projeto que se chama Projeto Cidadania. E todas as cidades aí, eles incentivam que tenha, né, um representante para contribuir também, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, porque você estando num cargo de vereador, você pode fazer muito mais, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também, que eu acho que contribui muito para a cidade. Nós temos aí parlamentares, deputados federais, estaduais,
E aí eu me candidatei de forma despretensiosa, sem achar que eu seria eleito. Inclusive, falei, se eu não for, né, vou seguir minha vida. Foi uma surpresa? E foi uma surpresa, foi uma grata surpresa, porque assim, eu fui muito abraçado, né, onde eu passava, e foi uma campanha assim muito leve, muito gostosa. E fui eleito, né, já na primeira vez que eu tentei, fui eleito. E aí eu comecei a trabalhar na política antes de entrar, né? Fui me inteirar. Eu acho que é importante todos que queiram se candidatar saber o que o vereador faz, o que pode, o que não pode, para não ficar prometendo muitas coisas, né? Então, assim, tive esse apoio, até hoje tenho, né, da comunidade que eu faço parte, da Igreja Evangélica Quadrangular. E eu falo assim, é muito bom você poder fazer algo assim que sozinho você não teria condições de fazer, mas num cargo político, você, né, potencializa isso muito mais. E eu falo assim, através da política a gente consegue ajudar entidades, causas animais, né, muitas coisas que eu já estive participando, que se eu fosse só o Robinho lá da Igreja Evangélica Quadrangular, dificilmente teria condições de fazer isso. Então hoje é muito importante a gente entender assim, você vai entrar na vida pública para quê, né? Não é, eu nunca fui já oposição, mas nunca fui sistemático de querer criticar o quanto pior, melhor, não, mas sempre querendo agregar algo, né? A crítica é importante para que haja essa agregação. Mas assim, o início foi isso, né, Adriano? E aí esses anos todos você vem percorrendo, como você disse, buscando sempre agregar algo, né? E tocando nesse sentido, muitas pessoas comentam a respeito de uma mesa diretora que você fez parte alguns anos atrás, no qual foi responsável pela compra de diversos veículos, de equipamentos, etc. E é uma mesa diretora que obteve muitos elogios, né? Alguns julgam como uma das melhores mesas que você fez parte, que a cidade teve, né? Como que você avalia? Você pode contar um pouco mais como foi esse trabalho? Sim, Daniel. Eu fui presidente da Câmara por 2 vezes, né? Fomos eleitos aí sem o apoio do prefeito, mas fizemos um trabalho, eu sendo da oposição, muito, muito bom pro município. Eu acho que é importante, eu tive o Bonini, o Wagner do meu lado, aprendi muito, né? São pessoas, obviamente, muito mais experientes que eu. O Bonini, um empresário de sucesso, uma pessoa que trouxe muita economia aqui nos orçamentos, ele é uma pessoa que sabe negociar muito. Mas nós revisamos todos os contratos, conseguimos reduzir aí, para você ter uma ideia, um contrato aqui da parte de TI que é feito, a gente reduziu em mais de 2 mil por mês, a parte Xerox. Então, tudo o que a Câmara comprava, a gente foi negociar para reduzir preço. A compra dessas poltronas aqui, a gente conversou, e um caso, né, muito interessante, né, que a gente chegou lá na fábrica e falou para a moça, a gente quer a melhor poltrona com o menor preço, o dinheiro tá para pagar e a gente a gente não tem pedágio, não tem propina. Ela falou assim, eu nunca ouvi isso, né, de nenhum político que veio até a gente. Então isso é muito gratificante. Então quando há essa seriedade, o trabalho flui. E na época foi comprado 2 ambulâncias, mais uma van de transporte aí, e que atendeu aí toda a população através de um dinheiro que não é nosso mesmo, né? A gente está aqui como servidor do povo também, empregado, para trazer todo o benefício para eles. E foi uma mesa que teve muita, que eu vou falar para você, assim, interação, né? Não teve, todos os dias nós estávamos reunidos aqui, a gente conversava com o prefeito, e eu acho que é importante isso. Hoje a gente também está com uma mesa independente, também não foi apoiado pelo prefeito, e acredito também que vai apresentar um bom trabalho, já falei com o presidente também, para a gente correr atrás disso aí, porque hoje mesmo as ambulâncias já estão precisando ser trocadas de novo, né? Porque é um negócio que roda muito, precisa muito, e aí começa a quebrar. Quem que sofre com isso é quem mais precisa, né? Que eu falo sempre que a gente tem que estar aqui pensando em fazer política para quem? Para aquele que mais precisa, né? Porque aquela pessoa que já é mais abastada, tem condições, ela tem um plano de saúde, ela tem uma escola particular, é muito difícil, ela precisa muito pouco do poder público. Mas aquela pessoa que não tem condições, aquela lá que a gente tem que focar, que é a maioria da população que sofre muitas vezes com a falta de um bom serviço público prestado. É um dos momentos então que você carrega com mais orgulho e vê que você pôde agregar de melhor na cidade. Robinho, a gente agora, tocando num lado mais pessoal seu, de conhecimento acho que de todos, ou da grande maioria da cidade, a questão da sua família, né? Então, você tem um filho que demanda um tratamento especial, você precisa estar em atendimento, em consultas, etc. O que eu me questiono é como que você consegue conciliar na sua vida esses assuntos particulares familiares, né? Que demandam uma atenção, demandam um carinho,
junto com a correria do dia a dia aí da vida pública? Então, Daniel, nosso filho foi muito programado, né? Eu tenho mais alguns irmãos, né? E meus irmãos sempre tiveram, né, os filhos, né? Sem essa programação. E eu falei, eu quero programar, né? Então a gente pensou assim, quando eu casei com a minha esposa, terminei a faculdade, ela fez a faculdade dela, a gente esperou por 10 anos, né? Aí compramos a casa, o carro, e aí ele veio, né? Teve, né? Nasceu com essa deficiência, um caso muito raro, só ficamos sabendo no nascimento, e mudou a nossa vida completamente. Eu falo para muitas pessoas assim que mudou até os meus valores, né? Que às vezes a gente corre atrás de tanta coisa, aquela coisa de conseguir isso, aquilo, e aí a gente vê que não vale nada, né? Perante uma situação que a gente vive às vezes. E eu ouvi de um amigo uma vez que ele falava assim: você só vai entender o amor de Deus quando você tiver um filho. E é verdade, porque a gente dá a vida, né? Eu falei para um rapaz, teu filho tá assim, mas você tem uma vida confortável, você é vereador. Eu falei, cara, eu trocaria a minha vida, que você fala que é tão confortável, pela tua, que você fala que você colhe laranja, que é difícil, agora, né? Se meu filho fosse curado, eu trocaria com você agora. Porque não tem nada tem mais valor do que, né, se essa questão do meu filho se resolvesse, né, amanhã. A gente crê que Deus pode fazer, não há uma situação que tem hoje cura pelos homens, mas a gente crê que Deus vai e já fez, né, o impossível ali, já fez aí essa questão da cura. A gente declara todos os dias na vida dele. E assim, eu ajudo a minha esposa porque assim, eu entendo, e até a igreja me ajudou muito isso, né, as prioridades na vida, né? Primeiro Deus, a família, né, e depois as outras coisas. Então eu sempre, às vezes as pessoas falam, mas eu deixei de cuidar da minha família para cuidar da vida pública, né? Eu acho que isso aí é às vezes uma narrativa, dificilmente alguém vai fazer isso, deixar a família para cuidar da vida pública, mas eu sempre procuro assim fazer o melhor, né? Na minha casa, a minha esposa, ela demanda muito, ela parou de trabalhar para cuidar dele. Ele foi para Ribeirão Preto fazer um tratamento, ficou 6 anos lá. Aí primeiro falavam que eu morava em Rio Claro, depois que eu morava em Ribeirão, né? Mas eu voltava toda semana para lá, eu ia final de semana. E sempre, mesmo quando fui presidente, né, que teve todo esse trabalho da mesa diretora, ela estava lá ainda, né, no ano 2020. Então, assim, eu procuro assim sempre dar essa atenção, porque assim, realmente não é uma criança que tem uma vida normal, ela precisa de muitos cuidados, assim, igual você mesmo falou, né? Consultas, a gente vai às vezes para São Paulo, vai para Ribeirão, esse dia a gente foi para Ribeirão, então tem muitas coisas que precisa ser feito. E aí a gente procura se desdobrar, né? Tem que trabalhar, fazer uns bicos, fazer as coisas, porque demanda custo também, né? Porque a gente gasta muito com o tratamento dele, mas graças a Deus, né? Deus tem colocado pessoas no nosso caminho aí, que tem nos ajudado. Eu falo, nunca faltou nada, não tenho nada a reclamar. Eu acho que assim, graças a Deus, assim, eu falo muito para minha esposa isso, a gente tem que ser grato, né? Porque a gente tem uma casa, a gente vê tantas pessoas passando situações muito piores, né? Eu falo pessoas com crianças com deficiência que às vezes não tem um plano de saúde. Eu sei o quanto que é difícil, né? Por exemplo, a gente com um plano de saúde teve que judicializar para conseguir todo o tratamento dele, que é caríssimo. Então, se eu não tivesse condições, dificilmente, né, ele estaria né, colocado ali numa cama, né, sem nenhuma perspectiva de melhora. Graças a Deus, assim, ele tem melhorado. Recentemente aí ele tem aprendido a tocar teclado, é algo que tem sido muito importante para ele tem desenvolvido, né? Ele gosta muito de Beethoven, vai aprender agora o hino nacional. Então, assim, é uma criança muito ativa e a gente procura dar todo esse suporte para ele que ele tenha a melhor qualidade de vida aí e que se desenvolva da melhor forma possível. E aí, assim, o que eu falei para você, né, são as prioridades. Eu sei, assim, quando o meu filho precisa, eu corro lá, né? Se eu, de repente, precisar faltar numa sessão aqui por causa dele, eu vou faltar, né? Eu não vou ser hipócrita e falar, não, eu não vou deixar meu filho lá e são prioridades na vida que a gente tem que colocar e, assim, procurar fazer o melhor naquilo que você estiver. Eu falo, às vezes você fica um tempão fazendo uma coisa, mas se você fazer mal feito, não vai ter resultado nenhum. Às vezes com menos tempo, mas com mais qualidade que você faça aquela coisa, vai dar muito mais resultado. Bom, Robinho, a gente percorreu alguns trechos aí da sua vida, teve um momento aí tanto político quanto familiar, né, pessoal. Mas agora, como que você definiria Conchal para você? Cara, eu gosto muito de Conchal, muita gente às vezes critica Conchal, fala que é uma cidade
que não tem isso, não tem aquilo. Mas eu vejo hoje a nossa cidade, e é um orgulho para mim quando vem pessoas de fora, dizem, olha, a cidade está bem cuidada, a cidade está limpa. Isso aí traz muito orgulho para a gente. E a gente tem que acreditar, né? Muita gente, às vezes, dentro da política, fica torcendo para não ter continuidade o projeto porque é do outro. Eu falo que isso falta muito na vida pública das pessoas, né? Dar continuidade naquilo que é bom do outro e acreditar que a cidade vai melhorar cada dia mais. Eu acho que a gente tem que ser otimista, acreditar. Por exemplo, teve muitas discussões em relação a uma grande empresa aí que está para vir em Conchal. A gente tem que torcer que venha e fazer o possível para que essa empresa venha. Eu acho que a questão da empresa vai melhorar demais a arrecadação de Conchal e vai trazer problemas sociais também, né? Que vai dar aquele boom demográfico na cidade, vai crescer. E eu gosto muito, né? Eu acho a cidade bonita, uma cidade que ainda é muito segura, tem uma qualidade para se morar muito grande, tanto é que você vê na região aí, é uma das cidades aí que o custo, né, de imóvel é bem alto, porque tem muita gente que vem de fora, às vezes, para morar aqui. Então eu acho assim, a gente tem que zelar por isso, cuidar, para que tenha outras administrações que dê continuidade, que a nossa cidade fique cada dia melhor. Eu acho que isso aí é importante e não ficar, né, às vezes criticando porque não gosta daqui, que tal lugar é melhor, tal lugar é isso, porque cada lugar tem as suas peculiaridades, né? Cada lugar tem o seu jeito de ser, e eu falo, Conchal, escolhi aqui para viver, para, né, constituir a minha família aqui, e eu sou muito feliz aqui e muito grato, né, por tudo que Conchal já me deu até hoje, e sou muito feliz por viver aqui em Conchal. Obrigado, viu, Robinho? Valeu. Bom, hoje nós recebemos o vereador Robinho. Agradeço a sua audiência, a sua paciência e espero que tenha servido aí para tirar algumas dúvidas e conhecer melhor o vereador Robinho aqui de Conchal. Obrigado.